Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar respondendo um comentário que eu vejo bastante, né? Recentemente eu estava conversando com um cara e eu ouvi de novo esse comentário, mas eu não vou falar quem foi, nem não pessoalizar o argumento, porque eu já vi até youtubers muito grandes, né, com mais de 100 mil inscritos, né, usando esse argumento, que é o argumento de que a gente não precisa perder tempo lendo A Riqueza das Nações do Adam Smith, porque no livro contém um erro, porque o Adam Smith defende o valor trabalho. Né? Eu vou demonstrar ao longo desse vídeo porque esse argumento não faz sentido, tá? E antes de mais nada, eu preciso avisar que sim, eu sei que o valor do trabalho está errado, né? Só que a questão não é essa. Então, você descartar, né, uma obra como A Riqueza das Nações, que tem edição, que tem mais de 1000 páginas, né? E tem edição com 1000 páginas, tem outras com 700, enfim, uma obra super completa, né? Com diversos insights interessantes, como divisão do trabalho, logo no início da obra, que é algo fundamental, né? O insight da mão invisível, né? Inclusive todas essas coisas já tem vídeo aqui no canal. O insight da vantagem absoluta, que embora tenha sido aperfeiçoada por David Ricardo, né? Que elaborou a teoria das vantagens comparativas, é inegável que a vantagem absoluta já foi um avanço. Um livro que basicamente enterrou intelectualmente o mercantilismo, né? Então, é um livro com diversas contribuições, né? O Adam Smith é considerado por muitos, eu sei que tem gente que não considera, mas muitos consideram ele o pai da economia política, outros consideram ele o pai da economia moderna, outros consideram ele o mais importante dos economistas clássicos, etc. Então, uma obra tão rica, né? A principal obra do Adam Smith, você descartar ela porque tem algo errado dentro de uma obra, é um absurdo, né? E descartar o autor também por causa disso. E eu vejo que isso é uma atitude bem comum, né? O cara diz que ele tinha lido A Riqueza das Nações e que ele se arrependia porque na época ele ainda não tinha conhecido Ludwig von Mises, que é um economista que eu gosto bastante também. Tenho até um ensaio, também tem um vídeo sobre Ludwig von Mises. Só que, cara, isso não tem nenhum sentido, né? Você descartar um pensador como Adam Smith porque ele falou algo errado na obra dele. Que eu até concordo que está incorreto, né? A teoria do valor do trabalho, ela ela pressupõe que o valor é algo objetivo, né? Embora antes de Adam Smith, outros pensadores já tivessem demonstrado os erros, né, da teoria do valor objetivo, a gente pode estar até falando de alguns membros da escola de Salamanca. Mas isso é outro tema. O que importa é que esse tipo de raciocínio não faz sentido. Inclusive, né, esse cara gosta do Adam Smith, né? Não, esse cara não gosta do Adam Smith, ele gosta da escola austríaca, do Ludwig von Mises. Então eu vou citar até pessoas da escola austríaca que usam o Adam Smith em suas obras. Né? O próprio Hayek, no capítulo 5 do Caminho da Servidão, ele inicia o capítulo com uma frase do Adam Smith. O Hayek cita o Adam Smith, pelo menos na edição que eu tenho, da obra Desestatização do Dinheiro. O Hayek cita o Adam Smith nos Erros Fatais do Socialismo. O grande economista Ian Hazlitt, né, que tem o livro Economia numa Única Lição, ele cita positivamente o Adam Smith, né, a teoria da divisão do trabalho, né, que já havia sido lá, já outras pessoas já tinham falado sobre divisão do trabalho antes de Adam Smith, mas que se popularizou com o exemplo dos alfinetes do Adam Smith. Ela é super importante para praticamente todas as escolas de economia, né? Então não tem sentido você descartar, né? Outro pensador que defendia o valor trabalho, né, era o David Ricardo. E o David Ricardo, o próprio Ludwig von Mises, em sua obra Ação Humana, ele fala sobre a lei das associações ricardianas, né? Defende ela, e lei das associações ricardianas, Ludwig von Mises praticamente está falando sobre a teoria das vantagens comparativas, que eu já tenho um vídeo aqui no canal, né? Então, seguindo essa lógica, Ludwig von Mises deveria descartar a lei das associações ricardianas só porque o Davi Ricardo defendeu o valor do trabalho. Isso não faz sentido nenhum, né? E sobre ter erros nos livros, eu te garanto que 99,99% dos livros, se não todos os livros já escritos de economia, você vai encontrar algum equívoco, né? Então, isso não tem nenhum sentido. Você não pode descartar uma obra porque ela tem um ou outro erro,
né? Ainda mais quando você pega uma obra que foi escrita no século XVIII, né? O primeiro volume da Riqueza das Nações foi publicado em 1776. Então, a teoria econômica estava bem menos desenvolvida do que nos dias de hoje. Então, essa crítica ao Adam Smith, criticar o Adam Smith por ele não ter um pensamento idêntico ao dos economistas atualmente, é uma crítica até anacrônica, né? Porque você ignora séculos de desenvolvimento da teoria econômica. E eu vou mais além. Vamos supor que o Adam Smith tivesse errado em todos os insights, em todas as coisas que ele defendeu no livro. Vamos supor que fosse esse o caso, que não é. Você ainda poderia ler o livro dele para demonstrar por que ele errou e você saber por que está errado, né? Então, eu acho que mesmo supondo que ele tivesse cometido diversos erros, o cara, na verdade, falou um erro, né? O que eu achei mais absurdo, inclusive eu acho que o Adam Smith errou mais, em mais de uma coisa, né? Enfim, ele deveria demonstrar porque o Adam Smith está errado, e para isso ele teria que ler, né? Ele leu o livro, né? Segundo ele diz que leu o livro, mas que as outras pessoas não deveriam ler, porque tem um erro no livro. Então eu acho que isso realmente não condiz e não é uma boa ideia. Bom, basicamente o vídeo é para dizer: leiam autores mesmo que você discorde de alguma coisa que eles dizem, ainda mais quando são autores que podem te acrescentar intelectualmente. Saiba filtrar as coisas, os insights bons dos insights ruins que o autor teve, né? E isso eu falo com toda a convicção, porque, por exemplo, dois dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida, né, foi A Revolução dos Bichos, que eu já tenho uma resenha aqui no canal, e o livro 1984, que eu também já tenho aqui no canal, que são livros escritos por George Orwell. E o George Orwell, ele é um socialista, né? E mesmo assim as obras dele são muito boas, né? Eu não sou um socialista, e eu não vou deixar de achar as obras dele muito boas porque ele era socialista, entende? Então, bom, convido você a estar assistindo os meus vídeos sobre o Adam Smith. Inclusive eu tenho uma playlist sobre o Adam Smith, então se você quiser conhecer o Adam Smith, né, conhecer quem foi ele, o que ele defendia, os insights que ele teve, né, por exemplo, divisão do trabalho, a mão invisível, eu tenho animações especialmente sobre essas ideias do Adam Smith. A mesma coisa do David Ricardo, que eu citei aqui, né? Também tem um vídeo sobre o Ludwig von Mises, tem mais de um vídeo, na verdade. Então eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu tentei passar aqui, no sentido que a gente deve ler o autor mesmo que a gente discorde de algum ponto dele, né? E isso não vale apenas para Adam Smith e não vale apenas para a economia, sim para todas as áreas do conhecimento, né? Inclusive, recomendar aqui um canal que eu sei que o dono do canal tem esse mesmo pensamento, que é o Márcio, do canal Amplo Espectro. Recomendo o canal dele. Se você quiser ajudar o canal de alguma forma, a gente tem na descrição um Pix para que você faça uma doação, se você quiser, é claro, né? E se não for fazer falta, né? Se quiser contribuir com a gente. Ou você pode, quando for comprar qualquer produto na Amazon, utilizar o link do canal, né? Que também vai estar na descrição. E também convidar você a conhecer a série de produtos do Economia para Iniciantes, onde a gente tem cadernos, agendas, etc., de grandes economistas. Bom, eu agradeço você que me assistiu até aqui, um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.